das gerações, irmão. Glória a Deus. A diferença das gerações. O primeiro livro de Samuel, irmãos, nós vamos ver ali registrado, fica ali registrado para nós um período de mudança, um período de transformação, um período de reformas, um período de reformulações, um período de mudança. Acontece exatamente desse jeito que vou pregar para os irmãos nesta noite. O Samuel, ele começa escrevendo o seu livro, se lembrando do tempo da sua infância. Claro que ele escreveu esse livro, ele já era adulto, mas ele começa a registrar desde o tempo que ele se lembra, desde o tempo quando era pequenino. E as primeiras coisas que ele registra ali no seu livro, que me chama a atenção para nós ver detalhadamente como era aquela geração em que ele foi criado. No capítulo 2 e o verso 29, fica registrado ali que naquele tempo, irmão Mário, ele diz assim, que os sacerdotes, eles davam coices às coisas sagradas. Ou seja, eles tratavam com desprezo as coisas sagradas de Deus. Eles tratavam com desprezo as ofertas. Nós sabemos que Ofni e Finés, os filhos de Eli, que também eram sacerdotes naquela época, eles metiam a mão nas coisas sagradas, eles metiam a mão nas ofertas. E ele já começa a registrar o período da sua história, o período da sua infância dessa maneira. O sacerdote passando a mão por cima dos filhos, e os filhos metendo a mão nas ofertas do Senhor. Tamanho declínio espiritual que era. E lá no capítulo 13, o verso 1, quando ele relata, quando Deus fala com ele pela primeira vez, capítulo 13, verso 1, ele diz assim, olha, e a palavra do Senhor naquela época era de grande valia, porque naquela época as visões eram raríssimas, as palavras, a palavra de Deus para a vida dos profetas eram raras. Então eu chego à conclusão que no período que Samuel era um menino, era uma geração que desprezavam as coisas sagradas, e também era uma geração que não tinha a revelação de Deus. Ele começa ali falando dos sacerdotes, e agora está falando dos profetas. Os profetas não tinham a revelação de Deus, porque o pecado havia bloqueado a revelação de Deus para aquela época, para a vida dos profetas. E aí, irmãos, no capítulo 4 e o verso 11, ele segue descrevendo o que estava acontecendo naquela época, naquele período. Ele diz ali que houve uma guerra entre os israelitas, e os filhos de Eli, o Ofni e o Finés, foram para a batalha. E lá eles estavam perdendo a batalha e resolveram buscar a Arca da Aliança que estava em Israel, lá em Ramá. E aí então eles levaram a Arca para a Aliança, voltaram para a batalha, mas lá na batalha eles perderam a guerra para os filisteus, e os filisteus levaram a Arca da Aliança para longe do povo de Deus. Ou seja, a Arca da Aliança era a presença de Deus. Ali eles perderam a presença de Deus. Então esta geração era uma geração que vivia sem a presença de Deus. E eles desprezavam as coisas sagradas, eles não tinham a revelação de Deus. E agora o exército, aqueles que eram incumbidos de proteger a nação, haviam perdido a batalha, perdido a presença de Deus, e agora esta geração estava sem a presença de Deus também. E a Bíblia continua relatando no capítulo 4 e o verso 21, que quando um moço volta para Israel, lá para contar a história para o Eli, contar que os seus filhos haviam morrido e que a Arca da Aliança os filisteus haviam levado para longe de Israel, a Bíblia diz que Eli leva um choque, cai para trás, pois já era de avançada idade, e ele quebra o seu pescoço e vem a morrer. E ali estava sua nora, a filha de um dos filhos dele, ouvindo aquelas palavras, ela que estava por dar luz naqueles dias, ouvindo aquelas palavras, vendo o seu genro morto, a Bíblia diz que ela dá luz a um filho. E as parteiras disseram assim: se alegra, mulher, deste luz a um homem. E ela disse: não, eu não posso me alegrar. Meu esposo morreu, meu sogro faleceu.
E eu darei o nome deste menino agora, então, para representar bem o que eu estou sentindo e o período que eu estou vivendo. Este menino vai se chamar Icabô, que traduzido é foi-se a glória de Israel. Então esta geração, uma geração que desprezava as coisas sagradas, era uma geração que não tinha revelação de Deus, era uma geração que havia perdido a presença de Deus, era uma geração que estava sem a glória de Deus. Estava sem a glória de Deus. E esta geração, outrora, irmãos, vê se não se assemelha com uma geração que nós temos vivendo hoje. E aí, irmãos, Samuel continua relatando como era o período da sua juventude. Agora ele vai crescendo, e ele diz que o povo, a nação de Israel, eles olham para Samuel, e eles observam que Samuel já está também chegando numa idade já um pouco avançada, e Samuel era juiz naquela época. Porque o livro de 1 Samuel, ele fala dessa mudança, a transição entre juiz e monarquia, juízes e monarquia, um período onde os juízes governavam Israel para um período monárquico. Essa é a transformação, a mudança que Samuel está registrando. E agora então, ele registra ali que os filhos de Israel, a nação de Israel, observando que Samuel está entrando em idade, eles diziam assim: Samuel, tu já está entrando em idade avançada e teus filhos não seguem o teu exemplo. Nós vamos propor para ti uma mudança. Olha bem, os homens, a nação propondo uma mudança, o homem e a mulher propondo uma mudança. Eles disseram assim: vamos mudar. Nós não queremos mais juízes nos governando, nós queremos um rei. E Samuel, em primeira mão, ele fica triste, fica bravo com o povo e vai orar. E Deus diz para Samuel: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Olha a escolha que o povo faz. Eles preferem trocar os cuidados de Deus por os cuidados de um homem. Havia já profecias que reis tomariam conta deles, mas o que Deus ali, ele fica com o seu coração partido, é porque esta geração, quando eles propõem a mudança, não queremos juízes, porque o juiz, irmãos, ele governava o povo debaixo da proteção, da misericórdia e da revelação de Deus. Agora o rei não, o rei ele faria o que queria. E Deus disse ainda para eles: olha, Samuel, abre bem os olhos do povo, conte para eles aí o que o rei vai fazer. O rei vai escravizar eles, o rei vai cobrar impostos altíssimos, vai pegar os filhos deles para trabalhar na vinha dele como escravos. É isso aqui que o rei vai fazer. E eles disseram: não, queremos um rei. E ainda por cima eles disseram assim: todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei, nós queremos ser igual às demais nações. Então esta geração, irmãos, era uma geração que queria ser igual às demais nações. E eu vou, cada vez quando eu mais medito e leio essa história, eu começo a ver que esta geração lá de trás é tal qual a nossa geração. Uma geração que tem vontade de ser igual às pessoas do mundo lá fora. Tem a vontade de ser igual às demais nações. A nação de Deus, a geração eleita, ela já não quer mais se parecer com Jesus. Eles querem se parecer com o jogador de futebol, eles querem se parecer com a cantora lá, querem se parecer com o mundo, com as demais nações, mas não querem se parecer com Jesus. E eles disseram: nós queremos ser igual às demais nações. As demais nações têm rei, nós queremos um rei. Imagine, irmãos, o homem e a mulher propondo uma mudança. Isso vem ao meu coração e traz a recordação agora, todas as vezes que o homem e a mulher quiseram mudar alguma coisa, fazer escolhas. Vejam bem, eles escolheram ser conduzido e guiado por um homem.
ao invés de ser conduzido, guiado e protegido pelo nosso Deus. Isso me lembra a vez do tempo da arca, ou seja, da arca de Noé, isso mesmo. Eles poderiam escolher a arca ou o afogamento, e vejam que eles escolheram morrer afogados. Poucos escolheram a arca. O povo não sabe fazer escolha. Entre Barrabás e Jesus, quem que o povo escolheu? O homem fazendo escolha e propondo mudanças ainda. Será que você não está tomando alguma escolha errada? Dá uma olhada nas suas mudanças que você está fazendo. Será que é de Deus? Ao decorrer dos anos você vem mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai mudando, e vai mudando. Muda cabelo, e muda as vestes, e muda o jeito de falar, e vai mudando, e vai mudando. Será que essa mudança é de Deus? Mas enfim, então eles escolhem um rei. E no capítulo 9, irmãos, nós vamos ver que eles escolhem Saul. E eles escolhem Saul pela aparência. A Bíblia diz que Saul era um jovem bonito, belo, forte, formoso, e da altura dos ombros se sobressaía aos demais da sua nação. É esse o rei. E aí, irmãos, para vocês verem que a escolha deles, a escolha do homem e da mulher é errada. Eles proporam a mudança, fizeram a mudança, mas continuam do mesmo jeito, irmão Mário. Muda o período dos juízes para um período monárquico. O rei está mandando agora. Mas eles já começam errado, eles começam escolhendo o rei pela aparência. E continua a anarquia em Israel. Continua aquele declínio espiritual. Agora, veja bem, eles escolheram o rei pela aparência. Uma geração que vivia de aparência, tal qual é a geração de hoje. Se aparentam pregadores, se parecem com crentes, se parecem com homens de Deus, se parecem como mulheres de Deus, parecem cristãos, parece uma senhora de Deus, parece bem crente, usa terno, gravata, bota a Bíblia embaixo do braço, parece uma geração de aparência. Mas só Deus sabe quem é e quem não é. Não adianta querer mentir para mim, ou mentir para os pastores, mentir para os pais, mentir para a esposa, para o esposo, não. Uma geração que vive de aparência não vai muito longe. E segue, irmãos, agora, uma geração de aparência. E passa o tempo. Saul então é ungido a líder do povo, e nós sabemos como Saul se comportou. Quando Samuel dá o primeiro encargo a ele, para ele esperar para a batalha, que logo Samuel viria para oferecer sacrifício, a Bíblia diz, irmãos, que Samuel, ou melhor dizendo, Saul, ansioso, como a palavra que os irmãos falaram antes, ansioso, ele não espera coisa nenhuma e vai e mata os cordeiros ali e oferece o sacrifício. Samuel chega e repreende ele, e ele disse: não, o senhor demorou, o povo estava me oprimindo, a guerra já estava se apertando, e lá vai ele dar um monte de desculpas. E aqui eu vejo que a geração continua tão incrédula e tão mesquinha espiritualmente, uma geração botando desculpa nos outros, uma geração que não assume os erros, uma geração que não assume quando erra, uma geração que não se humilha e diz: eu errei, me perdoa. Uma geração, irmãos, sabe qual essa geração aqui? Uma geração que, olha só, o sacrifício era coisa de sacerdote, não para rei. Então eu vejo que essa geração, uma geração que se intrometia nos ofícios alheios, uma geração que se intrometia no trabalho do outro, uma geração que se intrometia no ofício que não era dele, tal qual como é a nossa geração, uma geração que está sempre se intrometendo na vida dos outros, uma geração que está sempre cuidando da vida do outro, uma geração que está sempre cuidando o ministério do outro, uma geração que está sempre cuidando tudo dos outros, mas não cuida nada dele. Glória a Deus, aleluia. Uma geração tal qual aquela.
E na outra passagem ali, quando Deus rejeita Samuel de vez, o que era para ele fazer? Era para ele passar a espada nos amalequitas, matar todos. E a Bíblia diz ali que Samuel, ou seja, Saul, ele pega o melhor das ovelhas, pega o melhor do gado, o melhor cordeiro, e popa o rei. Aí Samuel vai e repreende ele: ô Saul, Deus te rejeitou. E ele disse: não faça isso. Não, te rejeitou, porque ele pegou o melhor para ele, e ainda disse assim: olha, mas eu fiz isso aqui, não era para mim, eu peguei o melhor para oferecer ao teu Deus. Samuel, mentiroso, uma geração mentirosa. Ele não poupou aquilo ali pensando em dar a Deus em sacrifício coisa nenhuma. Ele poupou aqueles animais pensando em repartir com os soldados e fazer churrasco e beberem. Depois mentiu que era para fazer ofertas ao Senhor, oferecer sacrifícios a Deus. Uma geração mentirosa, uma geração que tinha medo de enfrentar gigante, uma geração que tinha medo de ir para a batalha. Esta é a geração de Saul, a geração de Samuel. Mas aqui nós observamos agora o que Deus fez. Olha que o homem propôs a mudança, não adiantou nada, não mudou nada, continuou a mesma miséria espiritual, continuou a mesma anarquia, a mesma bagunça. Mas quando Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, até quando vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei e tenho escolhido para mim um lá da casa de Jessé o Belemita. Ele está dizendo assim, ó: eu agora tenho uma mudança. Eu agora proponho uma mudança para vocês. E quando Deus propõe mudança é diferente. O homem fazendo mudança é uma coisa, o homem escolhendo é um desastre. Mas agora quando Deus escolhe e quando Deus propõe uma mudança, aí é diferente, irmão Mário. E eu acredito, irmãos, em quem falou comigo. Eu sei que esta palavra foi Deus que me deu. Eu sei que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. E eu sei que nós vamos entrar num período de mudança, irmão Mário. Aleluia. Nós vamos entrar logo num período de mudança, juventude. E queira Deus que essa mudança nós estejamos inclusos. Deus, quando fez o seu período de mudança, Ele rejeitou muitas pessoas. Aquele exército já não era mais o mesmo, o rei já não era mais o mesmo, o profeta também não viria a ser mais o mesmo. Mas que Deus use de compaixão e misericórdia de nós. Que nesse período de transformação, de reformulação, de reformas, nesse período de transição, nesse período de mudança que está por vir, nós estejamos inclusos neles. Por isso que Deus tem levantado essa juventude da igreja, irmão Mário, e colocou tu e a tua esposa à frente desse trabalho. Porque Deus sabia que o coração de vocês já estava até aqui, ó. Até aqui. Com as coisas erradas que vocês viam por aí afora. E Deus colocou vocês nessa juventude porque vocês anseiam por mudança. Nós ansiamos por mudança. Nós queremos jovens diferentes. Nós queremos uma juventude diferente. Nós queremos pregadores diferentes, pastores, obreiros diferentes, uma igreja diferente, pessoas que louvem ao nome do Senhor diferente, pessoas que pregam diferente. Chega desse oba-oba que Deus vai dar casa e carro e vai atirar chave para o público. É período de mudança. E esta geração que Deus levantou, a geração de Davi, vejam que quando Deus muda, quando Deus propõe a transformação, propõe a mudança, e Ele faz a escolha, Ele não erra. Aleluia. A geração que Deus levantou depois de Saul, irmãos, simbolizada por Davi, é claro ali, era uma geração, irmão Mário, que fazia composições. Era uma geração que dedilhava a harpa, e quando dedilhava o seu instrumento, os demônios saíam. Vejo que agora a presença, a glória de Deus está retornando de novo. Era uma geração que não era ciumenta, como era Saul. Saul vivia numa geração ciumenta.
como é hoje. As pessoas têm ciúmes uma da outra. E Deus me deu uma revelação tremenda do ciúme, irmão Mário. Só que é para uma outra palavra. As pessoas têm ciúmes uma das outras, sabia? Ciúme. Mas a geração de Davi não tinha ciúme, não. A geração que Deus levantou não tinha ciúme de ninguém. A geração, irmãos, que Deus levantou, olha como era a geração. Era uma geração que não tinha medo de gigante. Era uma geração que não tinha medo de ir para a batalha. Enquanto a geração outrora se acovardava e não queria ir para o campo, não queria ir para a fria linha de frente. Uma geração que tinha medo do Golias. Uma geração que o pecado insultava todos os dias, porque assim Golias fazia. Por longos 40 dias, todos os dias ele ia lá e afrontava a nação. E essa geração pecaminosa, essa geração corrupta e perdedora, tinha medo de enfrentar o gigante, medo de enfrentar o pecado. Mas a geração que Deus escolheu não tinha medo. Era uma geração, irmão Mário, que quando se chegava na frente da batalha, não ficava olhando para os 3 metros do gigante. Era uma geração que via oportunidade. Aleluia! A geração desses jovens aqui, vocês não podem olhar para a dificuldade que é entrar numa faculdade, a dificuldade que é passar numa escola, a dificuldade que é tirar uma carteira de habilitação. Você não pode olhar para a dificuldade que é de entrar no mercado de trabalho. Não, a dificuldade de receber um bom salário. Você não pode olhar para isso aqui. Isso aqui é coisa da outra geração. Uma geração que Deus levanta, a geração que Deus vai levantar, uma geração que olha para o tamanho da testa do gigante e ele diz assim: ali é uma grande oportunidade, ali não tem como eu errar minha pedrada. Aleluia! Uma geração que olhar para as oportunidades. É isso que nós temos que ser. É isso que Deus vai levantar nos próximos dias. Uma geração que olha as oportunidades. A geração que Deus levantou era uma geração que surpreendia, irmão Mário. Porque quando Saul disse assim para Davi: Davi, tu quer casar com a minha filha? Então faz o seguinte, me traz 100 prepúcios aí de filisteus. O que Davi fez? Foi lá e trouxe 200. Oh, glória a Deus! Uma geração que surpreende. Vocês têm que surpreender o líder de vocês. Tem que surpreender o pai de vocês. Não espere o pai de você dizer: faça isso, faz aquilo, vai estudar, te esforça, tem bom ânimo. Não. Surpreenda os pastores, surpreenda os obreiros, surpreenda os seus líderes, surpreenda esta nação, surpreenda o vizinho de vocês. É isso que vocês têm que fazer como jovens cristãos. Uma geração que surpreenda os que estão lá fora, que eles olhem para nós e ficam assim, ó: meu Deus, que crente diferente. Meu Deus, que juventude diferente. Essa é a geração que Deus vai levantar. Essa é a geração que Deus quer levantar, irmãos. Uma geração que não aceita insulto. A outra geração aceitava os insultos do filisteu gigante. Mas essa geração que Deus levantou não pode aceitar insulto. Vocês não podem deixar o pecado bater a porta de vocês, vocês ficar de braço cruzado ou simplesmente se assentar e deixar o pecado zombar na frente de vocês. Não. Vocês não podem. Vocês não podem. Uma geração disposta a fazer o que o pai manda. Jessé disse assim: Davi, vai lá no campo, leva alguns mantimentos lá. Davi não disse: ah, pai, eu vou depois. Ah, pai, eu vou mais tarde. Amanhã eu levo. É longe daqui lá. A pé, não tem nenhuma bicicleta, pai. Quando o pai disse: vai, Davi, ele pegou e foi. Sem preguiça, sem desculpas. Uma geração que faz o que o pai manda. O pai da casa e o pai do céu. A outra geração não fazia nada que Deus mandava. Saul não fez nada que Deus mandou. Só está preocupado com a aparência dele. Meu Deus do céu. Mas a nossa geração, e eu quero fazer parte dessa geração. Por isso que a última palavra foi essa: o encontro das gerações, irmão Mário. Deus vai levantar uma geração assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai tomar para si, irmãos, uma geração segundo o seu coração. Glória a Deus, aleluia.
Uma geração que mora dentro do coração de Deus. É isso que Deus quer de vocês, jovens. É isso que Deus quer de nós, igreja. É um período de mudança. É um período de transformações, de reformulações. E eu creio que vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do seu espírito e os jovens teriam sonhos e visão, e nossos filhos profetizariam. Então, irmãos, o diabo acha que no fim dos tempos a igreja vai dar uma bagunça, uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja de qualquer jeito. Não vai não. Não vai não. Não vai. Porque Deus levantou vocês, jovens. E Ele propõe essa mudança para vocês. Vocês aceitam ser segundo o coração de Deus, para que Deus possa levantar uma geração diferente. Ou seja, uma geração Ele vai levantar. Não vai ficar do jeito que está a igreja, não. Vai ser uma igreja cheia da presença. Vai ser uma geração que adora. Vai ser uma geração que prega. Vai ser uma geração que louve. Vai ser uma geração que vive em santidade. Vai ser uma geração que busca. Vai ser uma geração que jejua. Vai ser uma geração que lê a Bíblia. Vai ser uma geração que vai estender o ombro amigo. Vai ser uma geração que estenda a mão. Vai ser uma geração que ajude. Vai ser uma geração amiga. Vai ser uma geração companheira. Vai ser uma geração que não negue o nome de Jesus na escola ou que seja em qualquer outro lugar. Vai ser uma geração cheia da presença dele. E eu quero convidar vocês para ficar de pé. Aleluia. Vai acontecer isso aqui, irmão Mário. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Jesus não vai demorar para voltar. Os sinais indicam que ele vai voltar e está próxima a volta dele. Então esse período de transformação vai acontecer logo. E quando nós observarmos a nossa geração, nossos meninos, nossas meninas cheios, irmão Mário, pregando, entregando profecia, revelação, é um sinal, ó, a mudança chegou e Jesus já vai voltar. Aleluia. Aleluia. Irmão Mário, nossos jovens não estão muito longe, não. Eu prego aqui nesta noite, eu não estou aqui dando laço neles, não. Eu estou aqui pregando para incentivar eles para continuar. Aleluia. Os nossos jovens, irmão Mário, são bênção. Os nossos jovens, eles se esforçam. Os nossos jovens, eles são jovens, com certeza, que estão nos planos de Deus para este novo período de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esta madrugada Deus me deu uma visão. Senhora minha mãe, Ele me mostrou a sua casa e a casa do meu pai, onde vocês moram, frouxa, balançava, totalmente frouxa, parecia que já ia cair. E nesta visão eu vi que meu pai colocou algumas esporas, minha mãe colocou algumas esporas na casa, mas as esporas estavam frouxas também, quase caindo. Aí Deus me confirmou que é um período de mudança nesta visão. Depois da casa balançando e as esporas muito fraquinhas, prestes a quebrar, balançando também, parecia que não ia ter jeito. Chegou 2 obreiros e disseram assim: nós vamos fazer a reforma desta casa. Aleluia! E eles começaram a fazer a reforma da casa, e um desses obreiros era eu. Eu e outro irmão arrumamos aqui e ali, e depois a casa ficou bem firme, bem bonita. Eu acredito que é um grande período de mudança lá na tua casa, minha mãe. Aleluia. Esta casa que vive balançando, eu sei que isso aqui não é a casa nada, isso aqui é espiritualmente falando. Glória a Deus. É tempo de mudança na casa dos meus pais. É tempo de mudança na casa de vocês. É tempo de mudança na nossa igreja. E se você está esperando esta mudança, você quer fazer parte
quer ser incluso nesse período de reformulações, vem à frente e vamos orar. Aleluia. Eu quero estar orando